Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Bolson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos começar a falar sobre cabeamento. Muita gente me questionou quando eu comecei a falar que eu ia falar sobre cabo, sobre por que a gente vai falar sobre cabo, já que hoje todo dia tudo que a gente utiliza é wireless, né? Que é tudo mais fácil, tudo via rede, wireless, tudo sem fio. Uh, Nós vamos sim fazer alguns vídeos sobre wireless, que é super importante realmente nos dias de hoje, mas nem tudo funciona sem fio, né? Do ponto de vista do usuário final, muitas vezes o pessoal pensa assim: bom, hoje tudo é wireless porque realmente o cara chega em casa, ou então chega no escritório com um notebook ou com um tablet, né? E ele já se conecta a uma rede sem fio. Né? Normalmente ali ele vai ter um roteador, um sem fio, alguma coisa, ele já começa a se comunicar. Mas lembre-se, por detrás desse roteador aqui, sem fio, vai ter muito cabo. Né? Além do que, se a gente for, por exemplo, considerar um, um prédio comercial com um grande número de computadores, possivelmente tudo ali vai ser cabeado. Né? Vai ter uma grande malha de cabos para cima e para baixo para fazer toda aquela estrutura funcionar. Então, o cabo ainda hoje é extremamente importante, né? Você precisa conhecer os tipos de cabo que tem no mercado, quais são as diferenças entre eles e quando usar um ou outro. E a gente vai começar a fazer isso nesse vídeo. O primeiro cabo que a gente vai comentar é sobre o par trançado. Né? O par trançado, então, é um dos cabos mais utilizados e eu vou mostrar já um aqui nessa foto. Você consegue ver então tudo que está escrito nesse quadro, você consegue verificar aqui, né? Então ele tem 4 pares de fios. Então isso daqui que eu estou falando é cabo para rede, tá? A gente tem cabo de telefonia, tem outros cabos, mas aqui a gente vai falar só sobre o cabo de rede. Então o que eu tenho aqui são 8 fios. Esses 8 fios eles são divididos aí em quatro pares, né? Então aqui eu tenho um par, 2 pares, 3, 4 pares. Esses pares eles são trançados entre si, eles são torcidos entre si, por isso que ele tem esse nome, né? Twisted pair, que é par trançado, né? E essas tranças é, é justamente o que faz com que a interferência entre eles se minimizem e permitem que os sinais transmitidos e recebidos possam ser comparados, né? Verificando assim se está havendo ou não erros na transmissão de dados. Então, essa é a ideia do par trançado, tá certo? Esse tipo de cabo que a gente está vendo aqui nessa foto é o famoso cabo UTP, ou Unshielded Twisted Pair. A palavra unshielded quer dizer que ele não tem proteção, ele não tem uma proteção extra em volta dos pares de fio. E esse daqui definitivamente, esse cabo aqui, o TP, ele vai ser o mais utilizado. Com certeza é aquele que você mais vai encontrar por aí, tá certo? E se a gente tem o UTP, a gente tem o STP, né, que é o par trançado com proteção. E o que quer dizer isso? Né? Que eu coloquei 2 tipos de cabo, né, de par trançado com proteção. O primeiro é um que às vezes o pessoal chama de FTP ou SCTP. Esse FTP não tem absolutamente nada a ver com o File Transfer Protocol, tá legal? Nada a ver. Ele quer dizer Fold Twisted Pair, né? Por quê? Porque ele tem, vamos traduzir grosseiramente aqui, ele tem essa folha, ele tem essa malha aqui em volta que ajuda a fazer uma certa blindagem, tá certo? E para que isso? Imagine que você esteja num ambiente onde tenha equipamentos que estejam gerando campo eletromagnético, né, perto do cabo, como é o caso de motores ou quando você tem transformadores próximo ao cabo.
essa interferência eletromagnética ela vai poder atenuar ou até mesmo atrapalhar mesmo, né, o envio dos dados dentro desse cabo. Então, nesse tipo de ambiente, você pode usar esse tipo de blindagem que ajuda aí, então, a proteger os sinais contra interferências eletromagnéticas. A mesma coisa com esse outro tipo de cabo aqui, né, que é o SSTP ou SFTP. Então, ele tem uma blindagem em volta, mas para cada par ele também, como você pode ver aqui na foto, tem uma blindagem extra para cada par. Então ele não só protege o cabo contra interferências eletromagnéticas que possam vir aí de algum aparelho, quanto protege de interferência entre os cabos, né? Interferência que um cabo pode gerar no outro. Nós vamos falar um pouquinho desse assunto quando nós formos falar em problemas que podem ocorrer na rede, na parte física, né? Mas eu fiz alguns comentários sobre interferência eletromagnética no segundo vídeo da playlist de hardware. Então você pode dar uma olhada lá se você tiver um tempinho. Falando em par trançado com proteção, existe, né? Na verdade, um cabo chamado STP, só STP ou STPA. Esse cabo ele era usado em redes Stocking Ring, né? Essas redes caíram em desuso, né? E esse cabo aqui então vai ser muito difícil você encontrar. Hoje em dia você não encontra mais esses caras aí. Mas só para saber, né, que existe esse tipo aqui de par trançado com proteção, que parece até um pouquinho com esse daqui. Um outro detalhe é que você tem nesse caso aqui, ele tem esse fio aqui, ó, que é tipo um dreno, né? Ele também ajuda a manter a integridade do sinal de dados aí. Ele pode servir aí como uma espécie de aterramento, tá certo? Mas esses cabos eles são usados realmente em aplicações mais específicas, né? Normalmente dentro de um prédio comercial, dentro da sua residência, você vai usar o cabo UTP, sem esse tipo de proteção. E dependendo do ambiente, mesmo esse tipo de proteção não é o suficiente ou não é o mais adequado. Aí nesse caso você passa a utilizar, por exemplo, fibra ótica. Porque fibra ótica é imune à interferência eletromagnética. Nós vamos fazer vídeos também sobre isso. Aqui temos outras características, né? Essas siglas aí, CMX, CM, CMR, CMP, você vai encontrar às vezes estampada no próprio cabo, né? Você vai dar uma olhada no cabo de rede e você vai encontrar então essas siglas aí no cabo. Normalmente CMX é usada em instalações residenciais, é um dos que mais você encontra por aí. CM, ele está falando então que são para instalações horizontais em lugares com alta ocupação com fluxo de ar forçado. O que quer dizer isso, Adriano? Imagina que você tenha um prédio, por exemplo, nesse prédio tenha uma grande quantidade de computadores, tenha lá centenas de computadores, e eu tenho uma passagem então para todos esses cabos. Então todos os cabos passam em um lado do outro, tá certo? Tem uma grande você tem uma grande ocupação, você tem bastante cabo passando junto, você tem cabo de elétrica em outra canaleta, talvez, você tenha muitas pessoas circulando pelo lugar, mas você tem fluxo de ar forçado, que é a maioria dos ambientes comerciais se enquadraria aqui, tá certo? Isso também vem anotado no cabo. Tem aqui um cabo que o pessoal classifica como riser, né? O cabo riser, então, imagina que você tenha um prédio, tá certo? E esse prédio, então, ele tenha vários andares. Espero que você não trabalhe no prédio torto assim. E normalmente você tem um shaft, né? Que é por onde você pode lançar os cabos. E quando você lança o cabo a mais de 2 andares, por exemplo, você já tem que usar esse tipo de cabo chamado de riser. Opa, tá certo? E o riser, então, é um cabo específico para trabalhar assim na vertical. Tá certo? Às vezes ele acaba forçando um pouco, né?
Então não pode ser um cabo qualquer, ele tem que ser um cabo com essa especificação. E por fim, a gente tem aqui um cabo chamado CMP, que é o famoso plenum. O que é plenum? Plenum em inglês é o seguinte. Deixa eu apagar aqui e fazer outro desenho para poder explicar. Imagina que isso aqui seja então um escritório, tá certo? E às vezes na parte de cima você tem ali os dutos de ar, tá certo? Mais ou menos assim. E essa área aqui em cima, esse vão livre que tem na parte de cima, é o que os caras lá chamam de plenum, né? É um espaço aberto que tem. E muitas vezes nesse espaço aberto aqui, o pessoal lança cabo de energia elétrica, lança cabo de rede por todo aquele andar. Agora, imagine que aqui, por exemplo, pegue fogo. Não esses campos aqui eles podem estar fechados, mas pode ocorrer algum problema, por exemplo, desse cara aqui abrir e a fumaça tóxica liberada pelos cabos entrar aqui nos dutos de ar. Aí o pessoal que está aqui poderia ter aí sérios problemas, né, com ar, com essa fumaça. Então o cabo plenum ele é indicado para locais onde gases tóxicos se espalhando rapidamente poderiam causar danos às pessoas, né? Principalmente nesse tipo de situação onde os cabos são alocados em locais abertos, assim, em cima do teto. Então, em caso de incêndio, coisa que a gente nunca espera que aconteça, o cabo pleno ele é mais indicado, ele vai, a grosso modo, pegar fogo menos rápido e vai liberar pouca ou quase nada de gases tóxicos aí, tá certo? Então você pode, dependendo do projeto que você faz, se for, por exemplo, um local exatamente assim como foi mostrado, o seu cliente pode obrigar você a utilizar esse tipo de cabo, tá certo? Isso já é um detalhe que você vai estar vendo com o seu cliente em cada uma das instalações que você fizer, tá certo? Repito, normalmente, na grande maioria das instalações, você vai usar um cabo TP normal dentro do escritório, dentro de uma residência. Quando você for jogar no shaft, é recomendável que você utilize cabo riser. E depois, dependendo do tamanho das instalações, de por onde que o cabo vai passar e assim por diante, aí você vai começar a pensar em utilizar outros tipos de cabo, como cabo com proteção contra interferência eletromagnética ou esse cabo que libera, vamos dizer assim, menos gases tóxicos em caso de incêndio. E para finalizar, ele fala aí sobre o patch cord ou patch cable, né? Esse patch cable, patch cord, para quem nunca viu, normalmente é um cabo menor, né? O tamanho dos cabos eles são normatizados, a gente vai ver isso mais para frente. Mas normalmente esses cabos, esses patch cable, são aqueles, por exemplo, que o pessoal usa, o pessoal chama de cabo de manobra, né? Que você vai ligar, por exemplo, o patch panel no switch. Se você nunca viu um patch panel, nem nunca viu um patch cord, não se preocupe, porque em alguns vídeos mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso. Mas normalmente esses cabos, então, para estarem dentro do padrão, eles não podem ser grandes, eles não podem ser compridos. Eles são bem maleáveis, então o material desse cabo ele não é igual ao do cabo TP normal. Ele é um material um pouco mais maleável. Você sente na mão que ele é mais maleável, né? A conectorização dele é feito mecanicamente, tá? Ele é injetado ali, é uma máquina que faz aquilo, e ele tem até um protetor no conector. E por que isso? Por que tudo isso para esse cabo? Porque é um cabo que o pessoal acha que você vai mexer nele, né? Não é um cabo que você vai instalar e deixar ele paradinho, é um cabo que você vai poder mexer nele, tirar, colocar, plugar, desplugar, e para ele não estragar nessa movimentação, então ele é um cabo um pouco especial, é um cabo um pouco diferente dos outros, tá certo?
Então é isso, pessoal. Esse aqui foi nosso primeiro vídeo aí sobre cabo, tá certo? No resuminho que eu dei alguns instantes atrás, eu comentei que realmente o cabo que você mais usa é o UTP, mas é bom você conhecer, saber que existem outros cabos e você vai usar ou não de acordo com o tipo de instalação que você está fazendo. A gente volta aí nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre a gente ainda tem que ver aí sobre a categoria dos cabos, sobre a conectorização dos cabos, né? E falar um pouquinho também sobre outros cabos depois, falar sobre cabo coaxial e fibra ótica. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.